ficar saindo, conversando, em reverência à palavra de Deus. Como eu falei já, né? Se vocês precisarem, traga uma garrafinha de água, né? Bebe água aqui dentro da igreja mesmo, para evitar ficar saindo. As irmãs, né? Tem irmãs que estão com crianças pequenas. Então, se alguém precisar de ajuda, você vê alguém precisando de ajuda, oferece, eu posso te ajudar. Você, mamãe, papai, está com criança pequena, se precisar ficar ali atrás, pode ficar, não tem problema algum, tá bom? Vamos à palavra do Senhor? E a palavra de Deus hoje é sobre o tema da palavra de Deus hoje é os cuidados sobre a volta de Cristo, tá? Os cuidados sobre a volta de Cristo. Acho que eu não esqueci nada não, né? No dia 28 das mulheres, não é isso? À tarde, né? O prato de comida, se eu não me engano, é só para quem é da igreja, não é isso? Então as irmãs da igreja, R$20, mais um pratinho de comida para poder fazer o evento aqui do chá da tarde. Pode vir gente de fora também, né? Deve convidar, pode vir gente de fora, dê o nome, qualquer informação, qualquer dúvida que você tiver sobre o Congresso das Mulheres, procure a pastora Suelen ou a Carol, tá bom? Vamos lá? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela fale aos nossos corações nessa noite. Mais uma vez pedimos que a Tua misericórdia nos alcance. Que o Senhor limpe a nossa mente, consciente e subconsciente. Limpe a nossa alma, nosso entendimento de tudo aquilo que nos impede, Santo Deus, de conhecermos a Tua palavra, de entendermos a Tua palavra. No momento que estamos aqui, Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Cobre, Senhor, esta igreja com os Teus anjos. Senhor, coloca anjos nas ruas, nas portas agora, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, para que a Tua palavra seja ministrada e gere vida, e essa vida se espalhe por essa localidade, no poder do nome de Jesus. Fala conosco, não nos dê apenas o entendimento intelectual, queremos o entendimento, Senhor, a vida e o poder que é na Tua palavra. Está escrito que as Tuas palavras são um espírito e vida, e é isso que queremos sobre nós. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante dos acontecimentos recentes que nós estamos vendo, não somente aonde nós moramos, mas nós olhamos as notícias, as guerras que estão acontecendo, Rússia e Ucrânia, Israel e a Palestina, né, toda aquela região ali que eles chamam de Palestina, na faixa de Gaza, terremotos, luzes misteriosas que estão aparecendo no céu. Não sei se vocês viram essa, foi anteontem em Maceió, todo mundo filmou uma luz que desceu, parou em cima do lago, ficou lá um tempão, depois ela subiu. Essas mesmas luzes apareceram em Israel, apareceram em outros países. Então, acontecimentos, fenômenos sobrenaturais ou inexplicáveis, coisas que estão acontecendo nos nossos dias, me faz ter a responsabilidade como pastor de conduzir vocês e conduzir a vida de vocês. Quando eu estava pensando na palavra que trazer, me veio essa palavra de Paulo em 2 Tessalonicenses, porque Paulo fez a mesma coisa. Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Bota um marcadorzinho aí, a gente sempre usa aí, bota uma caneta, um marcador, qualquer outra coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque nós vamos passear em outras passagens da Bíblia, mas vamos estar sempre voltando aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, perdão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E Paulo, ele se viu na mesma situação, porque naquela época a igreja de Tessalônica estava passando por algumas situações muito parecidas com a nossa. O cenário, preste atenção no que eu vou te dizer, o cenário descrito na igreja de Tessalônica era um cenário muito parecido com o nosso hoje. Era um cenário de que a volta de Cristo parecia muito eminente. As coisas estavam acontecendo de modo muito claro. A igreja estava sendo perseguida de modo absurdo. Muitos cristãos estavam sendo mortos.
havia um imperador naquela época, mais de um na verdade, e eles estavam trazendo uma certa decadência ao Império Romano. A carta de 1 Tessalonicenses, na verdade, foi o primeiro livro escrito aqui depois da morte de Cristo. O primeiro livro do Novo Testamento, segundo a história, foi 1 Tessalonicenses. Então essa primeira carta foi a que compôs ali, e por conta disso foi surgindo todos os outros ensinos do Novo Testamento, inclusive os evangelhos posteriores à carta de 1 Tessalonicenses. Então nós vemos que havia ali na igreja, estou contando tanto 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o momento histórico que aquela igreja vivia. Inclusive, muitos erros doutrinários, muitos ensinos errados. A igreja estava sendo bombardeada com falsos ensinos, muitos irmãos sendo mortos, e alguns inclusive até abandonando a fé. Então acontecia muito disso. Você vai ver que essas coisas estavam acontecendo de modo abundante ali naquela região de Tessalônica, e por conta disso Paulo se vê necessário escrever uma primeira carta, e por conta de alguns ensinos errados, inclusive provavelmente uma carta falsa em nome de Paulo, Paulo escreve 2 Tessalonicenses para esclarecer algumas coisas. Eu vou repetir para que você entenda. Paulo escreve 2 Tessalonicenses para esclarecer algumas coisas que estavam acontecendo, inclusive cartas falsas que eram enviadas em nome dele para ensinar coisas erradas, e Paulo ele vai deixar claro algumas coisas. É óbvio que eu vou falar de escatologia hoje. A palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas, mas eu não quero aqui, nem pretendo, porque não dá, enxutar o assunto, falar de todos os detalhes do assunto, porque não tem como, né? Tem gente que acha que escatologia é só estudar o Apocalipse, outros falam que é só Daniel, Apocalipse, os Evangelhos e as cartas de Paulo. Para mim, escatologia começa em Gênesis. Então, começando em Gênesis é que a gente vai entender escatologia. Então, eu não estou aqui querendo enxugar o assunto, mas eu quero trazer uns alertas que Paulo nos dá, porque essas coisas estão acontecendo nos nossos dias. E aí, quando chega em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né, você vai ver no versículo 5, eu vou ler o capítulo 2 inteiro, se faz necessário, tá bom? Amém? Vamos lá? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Ou seja, eles receberam uma carta como se fosse Paulo escrevendo, mas não era Paulo. Quem escreveu as cartas de Tessalonicenses? Provavelmente Paulo, Timóteo e Silvano, junto com eles. Então ele fala como se alguém tivesse enviado uma carta em nosso nome, como se o dia de Cristo já estivesse perto, e em algumas versões está escrito como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Entende? Porque havia esses rumores de que o dia de Cristo já tinha chegado. Em outras versões estavam falando que o dia de Cristo estivesse perto. Coloca na NVI, por favor, Paulo. Vamos acompanhar ali pela NVI. Olha só. Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Aí está na CF ainda, né? Em algumas versões vai falar como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Amém? Conseguiu? Ah, tá, beleza. Então, vamos continuar. Conseguiu? Se não tiver, a NVI está melhor, mas se não tiver, coloca na NVT mesmo, não tem problema. Mas a NVI é melhor. Nesse caso aqui, dessa passagem, a NVI está melhor. Está com palavras mais fáceis de entender, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Quando achar, me dá um toque aí. Então ele está falando como se o dia de Cristo estivesse perto, no sentido de já ter chegado. Existia isso lá. Achou? Olha lá. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então essa palavra perto aqui é esse sentido. Alguns estavam falando que o dia do Senhor já tinha chegado e outros estavam falando que já estava chegando. Entende? Vamos acompanhar. Vai lá. Versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum.
antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo vai dizer algumas coisas que vai acontecer antes da volta de Cristo. Este, ou seja, o filho da perdição, o filho do homem do pecado, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava falar essas coisas? Então esse versículo aqui já mostra também que Paulo tinha por costume ensinar aquela igreja sobre a volta de Cristo. E agora vocês sabem o que o está detendo. Então, alguma coisa está detendo esse homem da iniquidade, o filho da perdição, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, aquilo que João vai chamar de o espírito do anticristo. Ele já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, existe alguém que está detendo, o filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem do pecado. Existe algo e alguém que está segurando essa pessoa. Então será revelado o perverso. Interessante é que a expressão anticristo é só João que fala. Só nos escritos de João que você vai encontrar a expressão anticristo. Paulo vai chamar de filho da perdição, homem do pecado, perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação ou a operação de Satanás. Ele se manifestará com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para aqueles que estão perecendo, ou seja, para os não salvos. Porquanto esses não salvos que estão perecendo rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, por essa razão, Deus lhes envia um poder que vai seduzir eles, a fim de que eles acreditem na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu vocês para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para si por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem a posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz ou através das nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, só até aí, que é o último versículo, dê ânimo ao coração de vocês e fortaleçam vocês para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então nós vamos estudar esse pequeno trecho aqui, como eu falei, minha pretensão não é esgotar, mas é porque quando nós começamos a ver isso não é algo novo, tá? Quando nós começamos a ver esse tipo de coisa, ele vai aumentar cada vez mais, né? Sinais misteriosos. Hoje em dia já percebeu, tudo é alienígena, tudo é alienígena. Eu vi um meme, né? Que os egípcios construíram a pirâmide, carregando cada pedra. Aí quando eles botaram a última pedra, aí as pirâmides estavam prontas. Aí os egípcios falaram assim, né? Rapaz, futuramente eles vão olhar para nós, vão olhar para a nossa construção e vai falar, rapaz, como os egípcios eram inteligentes. Olha as construções que eles fizeram. Aí muda a imagem, 2023, os caras olhando para a pirâmide e falam assim, só pode ter sido os alienígenas. Né? Então hoje tudo é alienígena, sinais nos céus, guerras, terremotos, sul do Brasil debaixo d'água, e por aí vai, catástrofes, mais catástrofes climáticas. Tudo isso vai aumentando, tudo isso vem acontecendo desde que Cristo subiu aos céus. Eu já expliquei para vocês que desde que Cristo subiu aos céus até a sua volta, todo esse período, não importa o tempo, é chamado de fim dos tempos.
A questão toda é que quando essas coisas começam a surgir, também começam a surgir muitos boatos, muitas mentiras, muitos enganos. O próprio Cristo falou que vai chegar ao ponto de que muitas pessoas vão começar a falar que Cristo já voltou. Estava acontecendo com eles ali. O boato que rolava era que Cristo já tinha voltado. Entende? E por conta disso, alguns até deixaram de trabalhar. E aí, Cristo falou, eles vão falar, olha, eis ali, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Jesus falou, não vai, porque a vinda do homem não será assim. Então Paulo faz esse alerta para que a igreja não caia no engano e no erro. Então eu me vejo nessa necessidade, porque olha o versículo 1. Rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, versículo 2, que vocês não se movam facilmente do entendimento, não fiquem perturbados por espírito ou por palavra, como se o dia de Cristo já estivesse perto, já tivesse chegado. Então, os boatos estavam falando para alguns ali que o dia de Cristo já tinha acontecido, já tinha chegado. Outros é que já estava acontecendo naquele momento. E Paulo falou, calma, porque ainda existem algumas coisas que precisam acontecer. Então, diante de algumas especulações que nós estamos vendo, ele escreve para lembrar tudo aquilo que ele tinha ensinado. E aí eu quero pegar esses ensinamentos de Paulo e trazer luz para você como igreja e de alguns pontos importantes sobre a volta de Cristo. Por isso que o tema dessa mensagem é os cuidados sobre a volta de Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Paulo ali ele faz alguns alertas. Esse é o primeiro ponto. Paulo ele vai fazer alguns alertas. E o primeiro alerta que ele faz está no versículo 2. Vamos lá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem fiquem perturbados. Coloca por favor na NVI. Aqui na televisão, deixa só a NVI, por favor. Não se deixem abalar tão facilmente, não fiquem alarmados. Lembra da mensagem de domingo passado que Jesus fala? Não se atemorizem, não fiquem preocupados, não fiquem com medo. Então esse é o primeiro alerta que Jesus nos faz. Eu lembro que acho que foi em 2012, 2011, se eu não me engano, foi antes de 2012, começou, acho que foi 2010, 2011, começou a rodar no meio das igrejas, você deve lembrar, não sei, na época não tinha esse acesso à internet, então era em DVD, lembra? Cópias e mais cópias, de um irmão que ficava falando da marca da besta, dos Illuminati, isso aí virou até piada depois, né? Dos Illuminati, e o que eu mais vi foi crentes assustados com essas coisas. E aí ficava, quem lembra disso? Esse DVD que rodou as igrejas todinha, falando dos Illuminati, né? Os caixões e pá, que todo mundo ia morrer, né? E eu vi gente preocupada, angustiada, e naquela vez eu tive que dar esse ensino, e novamente darei, se necessário for futuramente, se Deus me permitir não voltar, novamente darei. Porque um dos objetivos de Satanás com essas coisas é alarmar, causar pânico, causar medo, e Paulo ele deixa bem claro, não se deixem abalar. Jesus fala, olha, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo, não fiquem alarmados. Porque certas informações que chegam até nós, elas podem causar um abalo emocional. E por qual motivo Paulo fala isso? Porque a igreja, quando ela fica emocionalmente abalada, ela para de desenvolver a obra que ela está fazendo. Ela para de cuidar de vidas, ela para de cuidar das pessoas, ao contrário, para até de cuidar da própria vida. Naquela época eu vi pessoas que ficaram com medo, cara. Assim, medo absurdo de várias e várias coisas. Eu não vou citar aqui porque não vem ao caso, mas havia certos medos irracionais. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse é o primeiro alerta que Paulo faz, que serve para nós hoje. Principalmente para nós.
Se naquela época era por boato, imagina para hoje que você tem Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Que você vai passando e o algoritmo funciona assim. Se você viu uns 3 vídeos sobre isso, é porque você gosta e ele só vai te dar vídeo disso. Um ou outro vídeo vai destoar para saber se você gosta de mais alguma coisa. Mas ele sempre vai te oferecer vídeos de que você goste, para que você não desligue o seu celular e você fique ali o tempo todo. Existem informações boas? Sim, existem informações excelentes, eu reconheço isso. Mas como é que eu sei que aquela informação é boa, pastor? Porque eu tenho conhecimento da informação ruim. Então quem não tem conhecimento da informação boa e quem não tem conhecimento da informação ruim, vai receber tudo como bom. É por isso que Paulo nos ensina a analisar tudo e reter o que é. Mas para reter o que é bom, eu preciso analisar. Então ele fala, cara, não fiquem assustados, não fiquem espantados. As notícias, os boatos, tanta coisa. Entende? Eu não sei se você lembra, eu tenho 38 anos, né? Os mais velhos eu acho que lembram até mais do que eu. Mas que primeiro era a televisão, né? Que a televisão que era o sinal do anticristo. Eu cheguei a pegar a televisão preto e branco ainda, tá? 38 anos. Quem é mais velho aí, desculpa, revelei aí a tua época aí, né? Que a Globo saía do ar 10 horas e ficava só aquelas listas coloridas. É ou não é, irmão? Saía 10 horas, acabava a programação, não tinha mais nada. Pra tu pegar o SBT, só se tivesse parabólica, porque não pegava o SBT. Né? O jogo, se acontecesse o jogo do Flamengo no Maracanã, não era televisionado, você tinha que escutar no rádio. Só era televisionado o jogo de lá de fora, porque demorava para chegar o sinal aqui. Enfim, mas naquela época, para muitas igrejas, bateria e guitarra com distorção, coitado do Fábio, né? Era do capeta, era o anticristo trazendo a bateria. Então muitas coisas eram alarmantes naquela época. E não está deixando de ser diferente. Então Paulo só fala o seguinte: cuidado. Cuidado! Por isso que o segundo alerta que ele nos dá está no versículo 3. Olha o versículo 3. Ele vai falar um segundo alerta. Não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos falsos profetas estão se levantando. Estão enganando. Agora, como é que eu não caio no engano, pastor? Se eu estiver baseado na verdade. Você vai ver que 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, alguns irmãos pararam de trabalhar. Por isso que está escrito em 2... Deixa eu achar aqui o versículo. Que ele diz... capítulo 3. Versículo 11. Nós estamos ouvindo, coloca aí, capítulo 13. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Graças a Deus essas coisas não acontecem hoje em dia aqui não, né? Crente fofoqueiro, se metendo na vida dos outros. Paulo fala, é falta de trabalho, irmão. Porque se tivesse trabalho, né, não teria tempo para ficar se metendo na vida dos outros. Eu já contei aqui que uma vez uma certa pessoa estava me enchendo o saco, falando mal de mim, me enchendo a paciência, atrapalhando o meu ministério. E aí eu fui ficando com raiva, eu falei assim, eu vou desmascarar essa pessoa, vou falar e acontecer. Até que Deus me deu um entendimento, o Espírito Santo deu um entendimento, falou assim, abençoe e não amaldiçoe. O entendimento da palavra. Aí eu falei, é mesmo, Senhor, dá muito trabalho para essa pessoa, que o negócio dessa pessoa prospere, mas prospere tanto, mas tanto, que ela não tenha tempo para ficar falando mal. O que aconteceu? A pessoa prosperou, irmão. Prosperou e falou, pastor, me desculpa eu não estar vindo para a igreja, que eu estou com muito trabalho. Eu falo, meu irmão, vai trabalhar, Deus te abençoe. Ou seja, não tem
falando besteira, atrapalhando o trabalho do pastor. Então, por que muitos estavam parando de trabalhar? Tu vai ver isso em 1 Tessalonicenses também. Por que muitos estavam parando de trabalhar? Porque se Jesus já voltou e eu fiquei, o que adianta trabalhar? De que a vida tem sentido? Ou se Jesus vai voltar, para que ganhar dinheiro? Para que trabalhar? Então estava acontecendo isso. E Paulo falou, não é assim, vão trabalhar. Entende? Vão produzir, vão servir. Então, eu só dei esse exemplo para você ver como muitos enganos estavam acontecendo. Jesus já tinha voltado, como estava falando. Então, quando a gente não tem conhecimento da verdade, nós podemos cair no engano. Então, o alerta que Paulo está falando é: cuidado com o engano. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Se ele está falando que é para tomar cuidado com o engano, é porque é muito parecido com a verdade. Não vai vir oposto. Não vai vir diferentão. Eu vi um pastor certa vez dizer que antigamente, o diabo se manifestando em alguém dentro da igreja. Hoje o diabo está tão sutil que ele está pregando no púlpito e ensinando a mentira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com o engano. A palavra de Deus nos diz. E como é que a gente faz, pastor? Apenas a busca pelo conhecimento. Apenas a busca pela verdade. Apenas a busca pela palavra de Deus. Pelos princípios da palavra de Deus. E para isso é necessário aprender a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17, a palavra de Deus diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quanto mais fé, quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais fé, mais abalizada em Cristo. Quanto mais abalizada em Cristo, não é qualquer coisa que nos tira do nosso lugar. Então, Paulo ele nos faz esse alerta. Primeiro alerta: não se deixe abalar nem se assustar. E o segundo é: não deixe o engano entrar em vocês. E para isso é preciso de palavra. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Segundo cuidado que a gente precisa, que Paulo fala, é que ele menciona os sinais que vão acontecer. Ele vai falar dos sinais, preste atenção. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Tessalonicenses 2, versículo 3. Não deixem que ninguém engane vocês de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, no dia da volta do Senhor, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, primeiro sinal que ele fala: haverá uma apostasia. Alguns dizem aqui que a palavra apostasia, porque a palavra apostasia significa tirar de perto, vão traduzir a palavra apostasia como arrebatamento, mas aqui para mim, na minha opinião, e na opinião de muitos pastores sérios, não tem nada a ver. Apostasia é apostasia. A palavra apostasia significa tirar de perto, sim. Significa afastar, tirar de perto. Mas a palavra apostasia sempre foi utilizada no sentido negativo. Por exemplo, separar. Quando a palavra divórcio aparece, ali no grego é apostasia, que é separar. Então também não é algo bom. Então a palavra apostasia nunca foi utilizada como algo bom. Então não poderia ser aqui o arrebatamento da igreja. Até porque, em 1 Timóteo, abre aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vai aparecer novamente a palavra apostasia. Entende? No grego, apostasis, ali ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Preste atenção, se é espírito do engano é porque é muito parecido com a verdade, mas são ensinos e doutrinas de demônios que afastam a pessoa de Cristo. Então,
concluo eu que a palavra apostasia ali que Paulo está falando é isso, um afastamento de Deus. Agora preste atenção, apostasia no sentido da igreja é muito difícil acontecer, a não ser que a pessoa nunca tenha sido crente, como o próprio João fala nas suas cartas lá, e ele diz assim: saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Por isso eu afirmo que aquele que é salvo, ele não perde a sua salvação. Se alguém se diz salvo e depois sai e nega Cristo como Senhor, essa pessoa nunca foi alcançada pelo Espírito. Por isso João diz: saíram dos nossos, ou seja, convivia com a gente, tinha nome de cristão, pastoreou, mas não era nosso, não estava com a gente, não era salvo, por isso não ficou, por isso não perseverou. Só que a apostasia aqui que o apóstolo Paulo está falando é muito mais do que simplesmente crentes saírem. A apostasia aqui está falando da humanidade. Ele está falando: não será assim a volta de Cristo, antes que haja uma apostasia da humanidade, a humanidade longe de Deus. Por isso que Jesus, ele fala lá que a volta dele será como nos dias de Noé. Aí quando você lê lá, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam, aí você fala: pô, por quê? No dia a dia comum, o que isso tem de errado? O que está havendo? Mas ali está falando de uma humanidade longe de Deus, que não quer Deus, que se afasta de Deus. Apostasia neste sentido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos terríveis. Vai. Os homens, olha aí, não está falando somente dos crentes. Estão percebendo, irmãos? Sim ou não? Os homens, a humanidade, será egoísta, eles serão egoístas. Os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, ou seja, falando mal de Deus, blasfemando contra Deus. Uma humanidade que é desobediente aos pais, uma humanidade ímpia, uma humanidade ingrata, sem amor pela família. Meu Deus, está acontecendo isso hoje? Sem amor pela família, pessoas irreconciliáveis. Consegue conciliar palestinos com israelenses? Muçulmano com judeu? A humanidade, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, a humanidade irreconciliável que não consegue se conciliar, caluniadores. O que você mais vê nas notícias hoje em todo o mundo são jornais e jornais que espalham mentiras. Sem domínio próprio, não consegue dominar o próprio corpo, a própria carnalidade. E qual é o discurso que nós escutamos hoje? Faça o que você quiser. Viva a sua vida do jeito que quiser. Se você se identificar como um gato, seja um gato. Seres humanos cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, seres humanos soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Não é isso que eles pintam? Que é o amor? O amor venceu o ódio. Mas eles negam o poder da piedade. Afaste-se desse nível. É esse nível de apostasia que Paulo está falando. De uma humanidade que vai para longe de Deus, não somente do crente que sai da igreja, mas de uma humanidade que se coloca contra Deus, que anda contrário a Deus. Queridos, ele está falando que tudo isso vai acontecer antes da volta de Cristo. Se vai acontecer, porque naquela época não está acontecendo. Mas hoje o nível de apostasia que nós temos está muito maior do que o nível daquela época. As nações se colocando contra Deus, as leis se colocando contra Deus, o sistema todo contra Deus, os filmes, as séries, os jornais, até nos esportes, concursos de beleza, tudo isso você percebe a idolatria ao próprio corpo, ao próprio prazer, com
Por isso, preste atenção no que eu vou te dizer, por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, vai falar assim, olha, quando o mundo disser, ou seja, quando eles disserem a paz, sobrevirá sobre eles uma repentina destruição, porque para eles o mundo está ficando perfeito, o sistema está abraçando todo mundo, mas para nós a coisa está espreitando, para nós a coisa está apertando. Por isso que é isso, por isso que Deus fala, será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, compravam vendiam, ou seja, ninguém mais quer Deus, é todo mundo contra Deus. Nós estamos vendo pastores falando que não precisa mais da Bíblia. Nós estamos vendo isso acontecer. Então as coisas já estão acontecendo e a gente tem que ficar ligado nos sinais. Até porque um dos significados da palavra apostasia é rebelar-se, rebelião. Então não é somente uma apostasia da igreja, mas um afastamento da humanidade de Deus. Segundo sinal que Paulo fala, antes da volta de Cristo, versículo 4, versículo 3 e 4, por favor. 2 Tessalonicenses 3 e 4, capítulo 2. Não deixe que ninguém engane vocês de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então quando a humanidade se afastar de Deus, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Como eu falei, Paulo vai falar homem do pecado, filho da perdição. João vai chamar de anticristo. Mas a gente precisa entender que o espírito do anticristo, como João fala, ele já está em atuação no mundo. João fala isso. E o espírito do anticristo já está atuando. O próprio apóstolo Paulo vai falar também. Versículo 7. Olha lá o versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, o anticristo, que é um espírito, já está em ação. O que vai acontecer é que ele será revelado, porque existe algo detendo ele. Quando que vai ser revelado, pastor? Daqui a pouco a gente chega aí. Mas existe algo e alguém detendo ele. E ao meu entendimento, o anticristo é um sistema de governo. É um sistema de governo que vai ser conduzido por um líder, que é a personificação do mal. Vamos brincar assim, é uma trindade do mal. Um falso profeta que levará as nações a adorar essa personificação do mal. E essa personificação do mal é conduzida e manifestada pelo próprio Satanás. Então Paulo diz que antes de Cristo voltar, ainda será manifestado o filho da iniquidade, o homem do pecado. Alguns estudiosos vão dizer que é a nossa carnalidade, porque diz que se assentará no templo de Deus, no trono de Deus como Deus, revelará a carnalidade, vai ver tudo isso, né? E quem é o templo de Deus? Somos nós. Então não haverá uma construção de um terceiro templo, mas a carnalidade chegará a um extremo em que o próprio ser humano se tornará o Satanás na terra, o anticristo, revelando todo o pecado que tem dentro de si. E aí as maiores atrocidades serão cometidas, como foi nos dias de Noé. E aí diz que o Senhor, com o sopro da sua boca, e muitas das vezes a palavra sopro na Bíblia tem o significado de conhecimento, ou seja, com a palavra, com o conhecimento, desfará, matará o iníquo, ou seja, todos aqueles que não são salvos. Pode ser isso? Pode. Mas, vamos lá, Apocalipse, capítulo 13. Vocês estão entendendo?
Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. E aí a gente precisa entender. A palavra besta não é que o cara é idiota, tá, gente? A palavra besta significa fera, uma fera. Tanto é que o nome da Bela e a Fera em inglês é The Beauty and the Beast. A Bela e a Besta. The Beauty and the Beast. Então a palavra besta aqui significa fera. E todo imperador romano naquela época era chamado de besta. Todo líder era chamado de besta. Você vai ver em Daniel que quando ele vai falar dos grandes líderes dos impérios, ele vai falar que vê um urso, que vê um leão feroz, ou seja, feras, animais ferozes. E para eles chamavam de besta. Besta para a gente tem um sentido de idiota, né? Boboca, idiota. Mas não é isso. Então, quando ele fala vi surgir uma besta, ele está falando de um líder. Isso aqui é uma figura de linguagem. Vi subir do mar um líder, né? Aí ele vai falar as figuras de linguagem. Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, chifre é símbolo de autoridade. E a besta, ou seja, esse líder que eu vi era semelhante ao leopardo, está vendo aí? Besta no sentido de fera, parecia um leopardo. E seus pés como de urso, e a sua boca como de um leão. Então olha só, mistura de reinos. Então provavelmente vários reinos em um só, uma única liderança. E o dragão, que é a personificação de Satanás, deu-lhe o seu poder, é o que Paulo fala, na eficácia de Satanás. Esse filho da iniquidade, homem da perdição, homem do pecado, perverso, agirá segundo a eficácia de Satanás. Então olha só, Satanás deu poder a esse líder, e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Ou seja, aconteceu algo ali. E toda a terra se maravilhou após esse grande líder. E começaram, por causa desse líder, a adorar o dragão que lhe deu o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esse líder, a besta? Quem poderá lutar contra ela? Ou seja, o engano operou, e as pessoas começaram a adorar esse líder, o perverso filho da iniquidade, por conta de algo que aconteceu sobrenatural com ele. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir, olha só, tudo que se levanta contra Deus, que nós vemos lá em Tessalonicenses. Grandes coisas e blasfêmias contra Deus. Deu-lhes o poder para agir por 42 meses. É um símbolo também. Não é 42 meses exatos. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Não foi o que a gente leu lá? Filho do perverso, o filho da perdição, o perverso, o iníquo, blasfemando contra Deus, se levantando contra tudo que era Deus, que é adoração contra Deus. Foi o que a gente leu. E blasfemou no seu nome, blasfemou no tabernáculo. Alguns vão dizer que é o templo, eu acredito aqui que seja a igreja. Nós somos a igreja, então. Até hoje está sendo perseguida, a igreja já começa a ser perseguida. Quantos crentes estão sendo perseguidos por manter as suas posições? E vai aumentando. E dos que habitam no céu, ou seja, contra os seres celestiais ou até os cristãos que já faleceram. E Deus permitiu, ou seja, foi permissão de Deus, fazer guerra contra a igreja, contra os santos. E essa besta venceu. Isso quer dizer o quê? Venceu no sentido de muitos crentes morrerem e serem mártires. Deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, uma liderança mundial. Adoraram todos que habitam sobre a terra. Mas só adorou quem? Esses cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então somente os não crentes é que caíram nesse papo e serviram. Por isso que esse negócio de sinais, alienígenas, essas coisas estão acontecendo aos montes, para promover o engano. Se alguém tem ouvidos, ouça. Preste atenção, se alguém leva em cativeiro vai ir.
Lei da semeadura, o que a gente planta, colhe. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. É aqui que eu falo que o olho por olho, dente por dente nunca acabou. A gente excede a justiça dos escribas e fariseus, mas não acabou. E aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu vi subir da terra uma outra besta, ou seja, um bestinha, um menor, um bestinha. E tinha 2 chifres, já não era 10. Tinha autoridade, mas não era tamanha quanto aquele que tinha 10. Semelhantes a de um cordeiro. Irmão, parecia com quem, irmão? Semelhantes a quem, irmão? Quem é o cordeiro de Deus? E esse camarada vai ser parecido com quem? Meu irmão, cuidado, vai parecer com Jesus. Semelhante ao cordeiro. Só que ele falava como um dragão. Falso Cristo. Jesus não disse isso? Virão falsos cristos. É um falso Messias, irmão. É um falso Salvador. Preste atenção. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga foi cortada. Então, é um falso profeta apontando para um falso líder. E as pessoas vão seguir porque ambos fazem grandes sinais e maravilhas. Paulo fala que ele vai seduzir as pessoas. A gente leu lá. Ele vai seduzir. A gente leu lá em 2 Tessalonicenses. Vamos embora. Ele faz grandes sinais, no versículo 13. De maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Mas preste atenção, é mentira, é engano. Versículo 14. Ele engana os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta, do grande líder. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que receberam a ferida da espada e que foram curados. Ou seja, idolatria. Ele implanta uma idolatria. Preste atenção no que eu vou explicar. Ele implanta uma idolatria. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse sinais, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Mesma coisa de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, seja posto um sinal na mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Preste atenção. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número desse líder, porque é número de um homem, 666. Então ele não está falando de chip, irmão. Ele está falando de um sistema de governo, de um homem que acha que é Deus, mas não é Deus. Se porta como Deus, faz milagres como Deus, tem até profeta que vai pregar em seu nome. Ele age como Deus. Paulo lá em 2 Tessalonicenses fala que ele vai se assentar no templo de Deus como Deus, vai se colocar no lugar de Deus, vai seduzir, vai enganar a muitos, mas não é Deus. Então o 666 não está falando de código de barra, não está falando nada disso que o pessoal espalha por aí. Está falando de um sistema, é uma dízima periódica. Quem é bom em matemática sabe. A dízima periódica é um número que não tem fim. Então quando ele não tem fim, ele para no terceiro número, você bota reticências e sabe que ele vai ser 6 até o final. Então quando ele fala que o número é 666, ele está falando é um número de homem, é que é sempre 6. Número de homem é o 6, 7 é o número de Deus. Então ele está dizendo, esse cara quer ser Deus, mas é homem. Conseguiu entender? Ele quer ser Deus, ele se porta como Deus, mas é homem, é um enganador. Então nós precisamos entender que tudo que esse sistema faz, gera idolatria, gera engano, gera mentira, gera apostasia, afasta a humanidade de Jesus, afasta a humanidade de Deus e faz com que eles se dobrem à idolatria.
Por isso que alguns vão dizer que a besta é a Igreja Católica, que é o Papa. Pela idolatria que geram. Mas aqui está falando de uma liderança mundial, de todo tribo, língua, povo e nação que está falando aqui. Que lidera o mundo inteiro. Voltando lá em 2 Tessalonicenses, versículo 4. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. Então ele se adora a Deus, então ele estabelece a idolatria. E ele se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora o espírito que esse camarada vai manifestar já está atuando no mundo. Só que agora ele está limitado. A palavra utilizada, se não me engano, é edersan, se não me falha a memória, que significa preso ou acorrentado, mas é o mesmo versículo que Paulo diz que a mulher está presa ao marido e o marido preso à mulher. Ele usa essa palavra edersan. Eu não estou acorrentado com a minha mulher, mas eu estou limitado pelo meu relacionamento com ela. Então ele está em atuação no mundo, mas a sua atuação é limitada, porque tem alguém detendo. E é tão forte que Mateus 24 vai dizer o seguinte, que vai seduzir, ele fala que vai seduzir. Quer ver? Abre aí, Mateus 24. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, preste atenção, se possível, enganar quem? Mas ele coloca se possível. Por quê? Porque não é possível. Mas ele diz que o negócio é tão bom que se possível fosse enganar os eleitos, até os eleitos cairiam. Para você ver como o negócio é tão igual. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Para ver como o negócio é tão igual. Volte lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha só. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o dragão, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, engano, todo engano da injustiça para os que perecem, ou seja, não para os crentes, porque não receberam o amor, a verdade e a salvação que puderam levar. Então, por isso, Deus nos enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então você percebe que ele seduz, mas também diz a palavra, aleluia, versículo 8: então será revelado o iníquo, o perverso, filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo, a quem o Senhor, aleluia, vai destruir. A palavra desfazer aqui é tornar em pó. Vai destruir pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Aleluia. Quando esse iníquo estiver vindo, o nosso Senhor vai vir nos céus, descerá na nuvem com alarido de trombeta, os seus santos vindo junto com ele, miríades e miríades, milhares e milhares de anjos descendo dos céus, e vai destruir esse desgraçado. Vai enxugar dos olhos toda lágrima, toda dor. Não haverá mais choro. Para sempre viveremos com Ele. Querido, a gente precisa ficar ligado, porque Paulo fala o seguinte, que o engano, vou botar entre aspas aqui para você entender, vai tomar o lugar da verdade. Por isso que a gente tem que estar ligado, para a gente não ceder ao mundo. Você percebe que é um sistema de mundo, é um sistema de governo, que governa o mundo. Presta atenção, irmão. Por isso que fala, só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. É óbvio, quem tiver no sistema vai poder comprar, é só isso. Só que presta atenção, não é que tiver no sistema é que está teu nome cadastrado lá, e o CPF está cadastrado no sistema da besta. É o Besta Card, né? Não tirei o Besta Card, não vou poder comprar. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, só vai poder comprar e vender quem negar a Cristo como Senhor e Salvador.
E muitos negarão, se oporão a Cristo. Por isso virá uma apostasia enorme no mundo, aonde aqueles que não negaram não poderão fazer parte desse sistema. Pastor, fiquei com medo agora. Não, fica tranquilo. O próprio Jesus disse que nós não deveríamos ficar com medo. O apóstolo Paulo falou: não fiquem abalados. Por quê, pastor? Porque quando isso tudo estiver acontecendo, eu tenho uma boa notícia para você. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. É a continuação. Olha o que diz, capítulo 3, versículo 3. Fiel é o Senhor, porque Ele vai fortalecer vocês e vai proteger vocês do maligno. Aleluia. A igreja pode estar aqui nessa grande tribulação, mas o Senhor vai nos proteger do maligno. O maligno não vai tocar em nós. É a continuação do texto. Ele fala: o Senhor é fiel, que vos guardará e vos protegerá do maligno. Filho da perdição, o homem do pecado, o perverso, o anticristo. Mas pastor, nós vamos sofrer sanções? Poderemos sofrer sanções econômicas, quem sabe? Mas e como é que eu vou comprar e comer? Como é que eu vou comer, pastor? Nós temos um Deus que do alto manda o maná. Nós temos um Deus que para Elias enviou os corvos mandar pão para Elias comer. Nós temos um Deus que, quando o povo no meio do deserto não tinha lugar para beber água, Ele fez água sair da rocha. É esse Deus que nós servimos. E Ele pode ir nos prover de toda e qualquer coisa. Por isso que Ele fala: não fiquem preocupados, não fiquem abalados, porque o Senhor vos guardará do maligno. Algumas interpretações vai falar que a igreja, esse guardar é que a igreja já foi. Outros vão falar: não, que a igreja está aqui, mas será protegida. Não interessa se a gente já foi ou não. Fato é que seremos protegidos pelo Cordeiro que foi morto e vive e reina para todos sempre. É como o anjo da morte no Egito, a sombra das coisas, a mesma coisa. Sombra. Quando o Egito aumentou, sinais no céu, a mesma coisa, a sombra no Egito. Água se tornando em sangue. Eu não vi escrito que o povo de Deus morreu de sede porque não tinha água. A praga pegava no povo do Egito, mas não pegava no filhos de Deus. Não vi nenhum escrito falando que o povo de Deus se saiu coçando de praga. Porque o Senhor os guardou. Da mesma maneira, o Senhor nos guardará. O Senhor está te guardando. E o Senhor nos guardará. E para finalizar, Ele deixa um conselho que realmente importa lá no finalzinho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: 2 Tessalonicenses 2,15. Portanto, irmãos, permaneçam o quê? Firmes, e se apeguem às tradições que foram ensinadas a vocês, quer que eu esteja presente ou por nossas cartas. Em outras palavras, ele está falando: fica firme nos ensinamentos da palavra. É isso que nos fortalece. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5. Pois virá o tempo em que muitos não suportarão ouvir o ensino correto, o ensino puro, o ensino santo, a sã doutrina. Ao contrário, eles vão sentir coceira nos ouvidos e vão buscar pastores para si mesmos, pastores que ensinam somente o que eles querem, segundo os seus próprios desejos. Não, tu pode vir que Jesus te ama de qualquer jeito, você pode continuar pecando, porque Jesus te ama e ainda assim você vai ser salvo, porque a graça cobre tudo. Oh, irmão, cuidado. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão ficar apegados ao quê? A mitos. Agora você, irmão, ele está falando para Timóteo, mas vale para a gente esse ensino, amém? Você, irmão da semear, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos por conta da verdade. Faça a obra do evangelismo, ou seja, pregue o evangelho, fale do amor de Cristo e cumpra plenamente o seu chamado e o seu ministério.
E Paulo disse que se nesses dias nós ficarmos angustiados, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, capítulo 2, versículo 17, para nós haverá consolo. O Senhor vai dar ânimo ao coração de vocês e vai fortalecer vocês para fazer o bem, tanto em atos como palavras. E aí quando chega no capítulo 3, versículo 13, ele diz: o Senhor é fiel e vai guardar vocês do mal. Meus irmãos, pastor, você acredita que Jesus está voltando? Claro, é óbvio, acredito. Acredito muito. Desde que ele subiu, as coisas estão acontecendo. Tudo indica, posso estar enganado, mas que a nossa geração vai passar por essa situação. Se nós não passarmos, a geração dos meus filhos ou dos meus netos vai passar. Mas Jesus está voltando, está às portas. Mais do que naquela época, porque hoje nós temos um mundo mais globalizado, conectado, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Por isso minha palavra para você é: não fique com medo, não dê ouvidos ao engano, à mentira. É tempo de você se avalizar mais na palavra, nos ensinamentos da palavra, se alimentar mais da verdade, ficar ligado com o que você está vendo, não perder tempo, buscar a verdade, clamar pela verdade e ter um coração em Deus que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo fala, que todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor, paz e justiça. Que a gente aguarde, a gente não perca essa esperança. Irmão, eu sei que você chegou aqui nessa noite e você tem seus problemas. Você tem seus problemas na família. Você tem seus problemas financeiros. Você tem seus problemas de saúde. Certo? Você tem seus problemas de saúde. Você tem seus problemas de família. Você enfrenta problemas no trabalho. Mas, queridos, por mais que os problemas desta vida eles são reais, nós não podemos perder a nossa esperança na eternidade e entender o que de fato importa é a nossa salvação. Eu quero que Deus te prospere e abençoe a tua casa e a tua família, mas você não pode deixar que a prosperidade roube o teu foco. Eu quero que Deus traga cura. Eu quero que Deus traga muitas bênçãos sobre a tua casa, sobre o teu lar. Mas as bênçãos de Deus não podem roubar o nosso foco daquilo que realmente importa. Porque se nosso coração estiver demais nessas coisas, nós poderemos cair no engano. Porque o mundo vai ter tudo para nos oferecer. O mundo vai ter todas as coisas para nos oferecer. Mas a gente precisa ficar ligado, como Paulo falou, vigilante. Não é momento para ter medo, mas é um momento de esperança de que o nosso Senhor Jesus está às portas. É momento de termos esperança de que o nosso Senhor e a nossa redenção já está próxima. Amém? Não é um momento de medo, mas é também um momento de vigilância. É um momento de orar mais, é um momento de buscar mais. Ah, pastor, os meus problemas, Deus está cuidando de você. Você não pode perder o foco. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha edificado o teu coração e tenha fortalecido a tua fé em Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar essa música. Com as forças daqui, pois o céu é um lugar que me espera. Meu Jesus, vem buscar a sua
és Senhor. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem. Maranata, vem, Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, vai Senhor, vai Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, mais uma vez, tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Tudo os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que sempre pegou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que sempre pegou. Ele vem. Aleluia! Aplaude e glorifica aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Diga mais uma vez, o Rei está voltando. O Rei está voltando, bem forte. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, isso vem me buscar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus está voltando, meu Deus. Quando a gente menos esperar, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Ele é Senhor, que Ele é Deus.
Nós, se estivermos vivos, subiremos aos ares e encontraremos com Ele nos céus. Seremos transformados. Aleluia. Um novo céu e uma nova terra se estabelecerá. Não necessitaremos mais do sol, porque a própria luz da justiça reinará conosco. Comeremos do fruto da árvore da vida. Louvado seja aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo tem liberdade entre nós. Receba a adoração da tua igreja, Espírito de Deus. Receba a adoração da tua igreja. Basta levar o passo. Não haverá mais morte. O pecado já não existirá mais. Satanás, a besta, o falso profeta, o inferno serão todos aniquilados no lago de fogo. O nosso Senhor Jesus reinará para todo e todo sempre. Em nome de Jesus, Espírito da morte, sai agora do nosso meio. Sai agora do nosso meio. Espírito da morte, saia daqui agora, em nome de Jesus. Aqui você não tem lugar. Aqui você não tem espaço. Saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não vá para casa para sair. Faça fé em seu coração. Faça esperança no seu coração. Agora, Senhor. Seu amor.